Deu um probleminha aqui. Essa é a segunda parte do estudo do Evangelho de hoje, porque a primeira parte deu um BOzinho aqui, ela foi concluída antes da hora, tá? Mas vai ficar gravada e depois, na hora que eu terminar aqui, eu vou colocar lá na descrição parte 1 e parte 2, porque foi cortado sem querer. Então, eu estava dizendo que nós, bom, enfim, resumindo, que nós não precisamos buscar o sofrimento voluntariamente, aquilo que é necessário. Eu estava dizendo que às vezes na nossa própria encarnação nós agimos, nós fazemos escolhas que nos permite amenizar as provas e as expiações que a gente teria que passar, que estavam programadas para nós, por causa das nossas próprias escolhas, do andamento que a gente dá nas coisas da nossa vida, tá? Então vamos continuar aqui na leitura. Para quem tá pegando agora, porque eu, sem querer, concluí a live antes de terminar, a primeira parte a gente fez a prece e leu o item 20, começou a ler o item 26 do capítulo 5 e agora a gente está dando continuidade a isso então hoje vai ficar dividido em 2 vídeos a gravação no Facebook. Quem tá vendo esse aqui primeiro tem que ver o outro antes, depois quando tiver gravado fazer dessa forma. Então, continuando, aqui há uma grande distinção a se fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumentei a carga por vezes já tão pesada. Então, é isso que eu estava falando agora. Aquilo que a gente precisa passar, que eu estava falando no vídeo anterior, aquilo que a gente precisa de provas, de expiações, de experiências que vão nos fazer crescer, virão para a nossa vida sem que a gente procure por isso. Virão para nós não vamos precisar ficar indo atrás, buscando o sofrimento, buscando a dificuldade. Isso virá naturalmente. E quando vier, nós teremos que buscar a solução, buscar a cura da doença, buscar tirar o espinho do pé, como usando aqui os termos que foram ditos no primeiro parágrafo aqui desse item. Não falar assim, eu pisei no espinho, isso é uma prova, uma expiação que eu tenho que passar, vou ficar aqui com esse espinho para sempre, infeccionando, vai gangrenar, eu vou perder a perna e vou deixar aqui isso daí estragando minha vida, ficar sentindo dor todo dia por causa desse espinho, entre aspas, que o espinho pode ser qualquer coisa que a gente, por preguiça, não elimina da nossa vida. Dores que a gente pode eliminar e não elimina. Então aí sim, eu não busquei a dor veio de alguma forma, eu tentei eliminar ou amenizar essa dor, porque me é permitido e é necessário que eu busque o amor próprio e a minha preservação da minha vida, da minha saúde, da minha alegria de viver. Isso é necessário e não é permitido, é obrigatório. Não é que, então Deus nos permite buscar amenizar as nossas dores? Não, Deus não permite, Deus nos obriga. Lembra que eu falei? Mandamento não é pedimento, é mandamento. Mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é acima de si mesmo. Para que esse como a si mesmo? Para mostrar que nós devemos nos amar. E nos amar é amenizar as nossas próprias dores. Tá, daí vamos supor, não foi possível amenizar. Aí sim, eu tenho que aceitar, sem revolta, com resignação. Então, resignação depois que você não buscou o sofrimento, tentou eliminá-lo da sua vida, não conseguiu, continue tentando, mas a cada vez que não conseguir,
aceitar isso. Isso é louvável. E o único sofrimento que nós devemos buscar, única dificuldade que podemos buscar, é quando isso vai realmente beneficiar outras pessoas. Se não for por esse motivo, está errado buscar o sofrimento. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis a carga por vezes já tão pesada. Aceitai-a sem lamentação e com fé. É tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar vossa missão de trabalho na terra. Então, nós já viemos com uma missão pré-determinada, não é destino pré-determinado, não é destino, é coisas que já vieram programadas que nós precisamos passar para nos elevar espiritualmente, tá? Mas, e para passar por essas coisas, por essas dificuldades, por essas provas e expiações que nós já viemos programados para vivenciar, nós vamos precisar da nossa saúde, da nossa força, de tudo que nós temos, todos os recursos que nós temos. Então, nós não devemos desperdiçar esses recursos, essa força, fazendo coisas inúteis, fazendo coisas, buscando privações e sofrimentos desnecessários. Que aquilo que é necessário virá para nós naturalmente e nós temos que estar fortes. Senão nós vamos gastar nossa energia buscando um sofrimento, uma mortificações, né? Que tem na Idade Média, não sei se até existe até hoje, aquelas pessoas que buscavam o autoflagelo, como se isso fosse elevá-las espiritualmente. Então isso daí é sem objetivo, é inútil e as provas necessárias virão. Não precisamos buscar. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Esta é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição, que acarreta consequências inevitáveis. Então, nós devemos cuidar do nosso corpo e das nossas forças, manter a saúde e as forças. Outra coisa são os sofrimentos que alguém impõe a si próprio em favor de outrem. Então, aquelas pessoas que vão, médicos, enfermeiros que vão para a guerra, para hospitais de guerra, ou para cuidar de pandemias, como está acontecendo agora, né? Que a pessoa está se expondo ao mal, está se expondo a uma doença, está se expondo a um risco de vida. Mas ela está fazendo isso não porque ela quer ser um mártir, não porque ela quer buscar o sofrimento, mas tem um propósito que não tem a ver com o benefício dela própria, mas sim com o benefício de outras pessoas. E isso é extremamente louvável. Aí sim tem valor. Então, outra coisa são os sofrimentos que alguém impõe a si próprio em favor de outrem. Se suportares o frio e a fome para reanimar e alimentar aquele que tem necessidade do alimento e do agasalho, e se vosso corpo padece em consequência disso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Então, se a pessoa sai na chuva, no frio, de madrugada para atender alguém que sofreu um acidente, ou atender um morador de rua que está passando fome e frio, cuidar de alguém, e aí ela fica doente por causa disso, porque ela tomou chuva, ficou no frio, qualquer situação assim, aí tudo bem ela ter causado em si mesmo essa dificuldade de saúde, por exemplo, porque não foi em benefício próprio, foi em benefício de outrem, para ajudar alguém.
Vós que deixai vossos aposentos perfumados para ir a uma habitação miserável levar a consolação, que sujais vossas mãos delicadas, cuidando de chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, enfim, vós que usais vossa saúde na prática das boas obras, eis vosso sacrifício abençoado. Pois as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Não adormecestes em meio aos prazeres ilusórios da riqueza, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres abandonados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um sacrifício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Castigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentardes, pisai em vosso amor próprio. Aqui seria mais no sentido de orgulho, tá? Porque amor próprio existe um bom sentido e algo que deve ser preservado. O amor próprio aqui é um amor próprio de soberba, né? Aquele amor próprio exacerbado. Esse que ele está falando para pisar. Resistir à dor das ofensas, resistir à dor das ofensas e à calúnia mais torturante que a dor física. Eis a verdadeira penitência, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Então, aqui está muito claro o que esse item 26, provas voluntárias de verdadeiro silício, nos traz de ensinamento, é resumidamente isso. Devemos aceitar as dores que não podemos mudar. Devemos apenas buscar dificuldades quando isso for beneficiar verdadeiramente alguém. E, diante das coisas que nós podemos mudar, nós devemos sim buscar a melhoria. Buscar melhorar a saúde, buscar amenizar a dor, buscar recursos materiais, né? E não se conformar e se esconder atrás fingindo resignação, quando na verdade é preguiça. Que é usando exatamente as palavras que estão aqui no Evangelho, tá? Então vamos finalizar lembrando que essa foi a segunda parte, já que a primeira, sem querer, nós concluímos a live e ela ficou cortada, então o estudo do item 26 vai ficar em duas partes. E agradecendo a Deus pela oportunidade de conhecer o Espiritismo, de ter tantos esclarecimentos, de conhecer Jesus, de ter acesso às suas palavras. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por ter vindo nos trazer ensinamentos tão valiosos, que são uma verdadeira luz em nossos caminhos. Agradecemos do fundo do nosso coração por todas as situações de nossas vidas, sejam elas boas ou difíceis. Que nós possamos compreender sempre aquilo que nós podemos mudar e buscar essa mudança. E que nós podemos sempre aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Nos dê força, Senhor, para ambas as situações. Que assim seja. Então, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.